Então, eu acho que isso reforça ainda mais que quando a gente fala de crise, a gente não pode se limitar exclusivamente a pensar algo biológico, né? Porque muitas vezes é as questões sociais que fazem as pessoas terem problemas de origem psíquica bio, né? E que a crise também, quando a gente fala em crise, inclusive Laranjeira aqui está trazendo para nós, né? Que a crise ela é múltipla, né? Quando a gente fala de população AD. Que tem a crise, sim, questão de psiquiátrica, né? De alucinações visuais, enfim. Mas que também tem ali uma perda de vínculos familiares, a gente tem pessoas com fome, sem ter o que comer, a gente tem pessoas sem casa também, sem ter onde morar. Então, isso tudo, essa crise social, digamos assim, que esse usuário está imerso, ele vai colaborar para uma agudização de um sofrimento psíquico, né? Então, tá tudo intercalado. Então, por isso que quando a gente fala de crise, a agudização da sintomatologia psiquiátrica no momento que ela aparece pra gente é só a ponta do iceberg, na verdade, né? A gente precisa, a partir disso, destrinchar, abrir esse leque e olhar para o que mais esse usuário, na verdade, o que está produzindo esse adoecimento, essa agudização, né? E como auxiliar ele nesse processo de compreensão dessa crise, desse momento. E daí, para esse auxílio, que eu falo um pouquinho mais, assim, sobre algumas questões que eu acho importante elencar, né? Acho importante da gente estar olhando, assim, enquanto profissional de saúde. E eu acho que no nosso próximo encontro eu vou fazer de uma forma mais objetiva, mas nesse eu vou falar coisas mais gerais, assim, que eu considero muito importante. Que é a postura do profissional de saúde mental, uma delas, tá? Então é importante a gente ter uma postura acolhedora, uma postura também que traga, por exemplo, num processo delirante, né, algo que conecte com o real, né? E essa conexão com o real nem sempre é tão fácil de ser feita, né? Porque ela não pode ser, tu não pode desvalorizar o usuário, né, em sofrimento, ao mesmo tempo que tu não pode reforçar o delírio, né? Então, essa tua postura vai ter que ser muito cuidadosa também, né? Cuidadosa e firme ao mesmo tempo, né? E firme e de estar junto e afim, assim, digamos, sabe? Do que tu mostre de alguma forma a intenção de cuidar. Isso é muito importante no momento da crise, né? Que não demonstre esse medo, né? Por mais que às vezes a gente esteja com esse medo, mas que ele não seja demonstrado evidentemente, né? Tu seja alguém com a segurança, assim, para estar lidando com aquela situação, de alguém que está tão inseguro, né? De alguém que está transbordando. Então, esse é um ponto muito importante que eu ressaltaria como fundamental nesse processo. A valorização do sujeito, também jamais desvalorizar o sujeito, né? Levar ele como, olhar para ele como uma condição de humano, né? Não como se fosse a crise viesse antes da questão de humanidade, né? Não, ele é um sujeito, né? Um sujeito que está em crise. Então, eu acredito que esse é um ponto fundamental também. A escuta terapêutica, né? Sempre, na escuta, acho que é uma coisa que tá sempre com a gente, né? Escutar esse momento de crise, escutar esse sofrimento, né? Às vezes não é um momento de traçar muitas intervenções, né? Quando a pessoa tá muito em crise. Às vezes é um momento de acolher, né? Então pode ser um momento que alguém, por exemplo, uma crise de choro, vamos pensar assim, uma perda, quando uma pessoa tem uma perda, a escuta se torna grande parceiro nesse sentido, né, em que tu tá ali pra ser aquela pessoa que vai fazer esse acolhimento, né, que vai fazer essa escuta. Então, acho que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer, né, que às vezes a gente também quer colocar o nosso saber, né, em atividade, e às vezes é só sobre escutar. E daí, depois que tu escuta, às vezes tu consegue fazer alguma intervenção pontual, né, tu consegue sugerir alguma coisa. Eu aqui no CAPS 4, muitas vezes a gente passa por isso diariamente, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que está em sofrimento intenso, às vezes está com risco de suicídio, risco de heteroagressão. E, ao mesmo tempo, quando a gente para, a gente precisa, às vezes, primeiro escutar, acho que estabelecer essa relação de confiança, e depois a gente parte para intervenção, que muitas vezes olha, precisa ficar em leito, né? Tenta também mostrar para a pessoa por que ela precisa ficar, enfim, e muitas das vezes a gente é muito bem sucedido nesse processo, né? Algumas vezes
Sim, a gente vai ter que pensar outras alternativas, mas muitas vezes a gente consegue fazer esse manejo, né? A corporeidade do sujeito também é outra coisa que ressaltaria, tá? Então, o que é essa corporeidade? É olhar para esse usuário, né, que chega até nós, que esse corpo em crise, esse corpo que às vezes vai precisar ser contido, esse corpo tem uma história, né? E que isso é muito importante de ser considerado, assim, para além do espectro crise, né? Esse corpo tem uma história, às vezes tem uma família, tem muitas coisas nele, assim, para além desse adoecimento psíquico agudo, né? Desse momento de exacerbação. Por fim, queria falar um pouquinho do auxílio farmacológico, que também é um grande aliado, né? E que vai estar junto com a gente na maioria desses momentos. E que ele é muito importante, né? E que vai fazer com que aquele sofrimento tão agudo e tão difícil do sujeito lidar seja um pouco mais fácil, né? Só que é isso, que nem ressaltando, ele sempre tem que estar junto de outros processos, né? De um acompanhamento, de um plano terapêutico, né? Para além desse momento de crise. Então, por isso que os psicofármacos são tão importantes, né? Que eles vão auxiliar com que a pessoa consiga vivenciar esse momento, né? Sem deixar de viver ele, na verdade. Vivendo ele, mas de uma forma um pouco menos traumática, um pouco mais tranquila também, né, de acabar com esse sintoma que produz tanto sofrimento muitas vezes, né? Então, esse auxílio acaba sendo também um ponto fundamental durante a atenção à crise. Então, pessoal, espero que tenha sido bom o encontro de hoje. Deixo como tarefa, assim, para vocês, né, em cada CAPS, pensar algumas situações de crise vivenciadas no serviço e pensar um pouco nesse aspecto mais ampliado, assim, né? Então, como que essa crise, ela é vivida, né? Essa crise institucional, essa crise, questão social, né? Questão de rede, como que ela é vivida no dia a dia dos serviços de vocês, né? E como que vocês acham, né, que essa crise toda influencia, inclusive, na crise psíquica que a gente vai ver, né? Que fala sobre essa agudização da sintomatologia psiquiátrica, assim, né? Puxando para isso, assim, para alucinação, para o delírio, para o risco de suicídio, né? O quanto essa falta de recursos, muitas vezes, coloca esse usuário em crise. Enfim, são várias coisas para pensar, mas espero que vocês tenham gostado muito. E até breve, até mais, tchauzinho.